Olá, tudo bem? Vamos resolver mais uma lista de atividades. Essa lista foi passada para alunos da cidade de Pacífica, Rio Grande do Norte, e o tema da aula foi potenciação de radicais. Bom, nessa aula a gente trabalhou basicamente a propriedade que a gente tem uma raiz enésima elevada a um certo expoente. Então a gente vê como passar esse expoente para dentro do radical, né? Então como que a gente faz isso? Se a gente tem, por exemplo, raiz quadrada de 10, tudo isso elevado a 2, se a gente desenvolver a potência, nós vamos ter que isso vai ser igual a raiz de 10 vezes raiz de 10. A gente sabe que tendo multiplicação de raízes, a gente pode multiplicar os radicandos, né? Então, isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 10 ao quadrado. E aqui a gente pode cortar o 2 o índice do radicando com o índice do radical. A gente pode eliminar, ficar somente 10. Ou desenvolver, né? 10 ao quadrado é 100, raiz de 100 10, né? E assim a gente vê para os outros casos, como aqui raiz quadrada de 7 elevado a 3. A gente desenvolveu a potência, né? Multiplicou internamente, deu 7 elevado a 3. 7 elevado a 3 é a mesma coisa que 7 ao quadrado vezes 7, né? 7 ao quadrado a gente pode, ao separar a gente poderia eliminar, ficaria somente 7, raiz de 7. Tá, então a gente viu isso e como que faz as atividades, né? Então a atividade aqui, ó, com base nas explicações acima, vamos calcular raiz cúbica de 4, tudo isso elevado a 2. Desculpa. Então como é que a gente faz isso aqui? Bom, primeiro passo é desenvolver a potência, né? Então vamos desenvolver aqui a potência, vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4. Porque a gente tem expoente 2, né? Expoente 2 a gente vai multiplicar esses números aqui que são a base por ela mesma duas vezes, ok? Então a gente tem raiz quarta, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4. Aqui a gente viu pela propriedade acima que a gente pode simplesmente multiplicar o que está dentro da raiz, né? Dentro do radical. Então vai ficar raiz cúbica de 4 vezes 4 dá 16, tá? Então 16, pessoal, presta atenção que a gente pode escrever ele como sendo de 2 vezes 8. Não pode escrever? 2 vezes 8 dá 16, ok? Só que raiz cúbica de 8 a gente pode separar, que tem solução, né? Então vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 vai ser 2. Isso aqui vai dar igual a 2. Porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, né? Então, raiz cúbica de 8 é 2. Então, vamos ficar com 2 raiz cúbica de 2. Ok? Então, essa é a nossa resposta final. Aqui, a gente já sabe que esse expoente aqui, externamente, ele pode vir para dentro, né, do radical, que a gente para não fazer raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 2 9 vezes, a gente pode simplesmente aplicar a propriedade que nós vimos, né? Que temos o expoente aqui, ele vem para índice do expoente do radicando. Então vai ficar aqui, ó, raiz quarta de 2 elevado a 9. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai buscar uma forma, vamos buscar uma forma de eliminar esse expoente, tá? Então, ó, como o índice do radical aqui é 4, a gente tem que dar uma trabalhadinha aqui para aparecer um 4, para a gente simplesmente eliminar, né? Então, ó, pensa comigo, raiz quarta de 2 elevado a 9, essa é a mesma coisa que raiz quarta de 2 elevado a 4
vezes 2 elevado a 4 vezes 2. Como assim, professor? Vamos ver comigo, ó. Multiplicação de potência de mesma base. A gente vai repetir a base e somar os expoentes. 4 mais 4 dá 8, né? 8 mais 1, tem um aqui, dá 9. Então, perfeita a nossa observação. Aqui a gente separando aqui, vamos ter raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes raiz quarta de 2. Ok? Isso daqui a gente pode simplesmente cortar, ó, porque o índice do radical é a mesma coisa que o índice do radicando, então podemos eliminar, vai ficar só 2, aqui também, só 2. Então vou ficar com 2 vezes 2 vezes raiz quarta de 2, ok? 2 vezes 2 dá 4, então vai dar 4 raiz quarta de 2. Ok? Então essa é uma simplificação possível. Tem como fazer mais? Tem, mas eu aconselho deixar assim, tá ok? Não vai interferir muito não. Então aqui, ó, 3. Esse 2 aqui, pessoal, ele é expoente, vai ser expoente tanto desse A quanto dessa raiz de B, tá certo? Então vai ficar assim, ó. A ao quadrado raiz quadrada de B ao quadrado, não é? Esse B aqui, ó, esse quadrado aqui, esse 2 aqui, pode entrar aqui como índice do radicando, que a gente já viu isso pela propriedade acima. Então vai ficar assim, ó, a ao quadrado vezes raiz quadrada de b ao quadrado, tá? Então b ao quadrado aqui a gente pode, tem um 2 aqui do radical, a gente pode cortar com esse 2 de aqui, então vai ficar a ao quadrado b. Então essa é a nossa resposta, ok? A questão 4, um número real A é tal que A igual a 5 raiz de 32 menos 2 raiz de 2 ao cubo, né? Então, vamos fazer eles aqui embaixo, ó. Então, a questão 4, né? Vai ficar assim. A igual a 5 raiz de 32 menos 2 raiz de 2 ao cubo, ok? Então, aqui, ó, a gente pode fazer a seguinte... Vamos primeiro fazer isso aqui, né? Desenvolver essa potência. Então, vai ficar assim, ó. 5 raiz de 32 menos 2 a terceira dá 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Raiz de 2 elevado à terceira. Quando aplicando a propriedade acima, né? Esse 3 entra aqui para dentro da raiz. Então, vamos ficar aqui com 5 raiz de 32 menos 8 raiz de 2 a terceira dá 8, tá? Pronto, para que eu fiz isso? Porque aqui eu vou fazer com esse 32 aparecer alguma coisa com raiz de 8, ok? Então vamos ficar assim, ó, com 5 raiz quadrada, 32 é a mesma coisa que 4 vezes 8, né? 3 vezes 8, 24, 4 vezes 8, 32, menos 8 raiz de 8. Então, ó, raiz de 4 a gente sabe quanto é 2, então vai para fora, vai ficar 5 vezes 2 raiz de 8, menos 8 raiz de 8. Aqui, 5 vezes 2 dá 10, vamos ficar com 10 raiz de 8, menos 8 raiz de 8, ou seja, 10 menos 8 dá 2 raiz de 8, ok? 2 raiz de 8, então essa é a nossa resposta. O 8, a gente poderia fazer assim também, ó. O 8 seria 2, raiz de 8 seria 2 vezes 4, né? Raiz de 4 é 2, então vai ficar 2 vezes 2, raiz de 2, ou seja, 4 raiz de 2. Também pode ser. Então, se você achou essa resposta, tá ok. Se você achou essa resposta, também tá ok. Tá? Então, vamos ver a última questão. Considerando que A igual a 3 raiz de 2 e B igual a 2 raiz de 3, determina a razão de A por B, dando as respostas na forma de número decimal. Então, ó, a gente vai fazer assim, essa questão 5. A razão de A por B, né? Então, vai ficar assim, ó. 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, e embaixo 2 raiz de 3. Ok? Então, ó, quando se esse 3 está aqui fora, significa que ele era 3 ao quadrado dentro da raiz. Vamos tentar fazer
diferente, né? Então vai ficar assim, ó, A sobre B vai ser igual a raiz de... Para esse 3 estar aqui fora, ele tem que estar dentro 3 ao quadrado, vezes 2. E 2 raiz de 3 é a mesma coisa com 2 aqui. Esse 2 tinha que estar ao quadrado dentro da raiz. Então vai ficar aqui 2 ao quadrado vezes 3. Então vai ficar aqui com 3 ao quadrado 9, 9 vezes 2, 18. 18 e 2 ao quadrado dá 4 vezes 3, 12. Eu posso unir, a gente já viu aqui, a gente já viu propriedades anteriores, né? A gente podia fazer isso. Então a gente tem aqui 18 dividido por 12, a gente pode simplificar, né? Simplificar por 2 dá 9. Simplificar por 2 dá 6, né? Por 3, tudo isso dentro da raiz. Por 3 daria 3 e 6 daria 2. 3 sobre 2. Raiz. Aqui, pessoal, 3 sobre 2 é 1,5, né? Então você teria raiz de 1,5. Aí aqui você retira para fora. Você pode deixar assim? Pode, sem problema algum. Aí a raiz quadrada de 1,5 seria... raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Seria algo entre 1 e 4, né? Então seria... A possibilidade aqui para a resposta seria por aproximação seria mais difícil fazer. Então eu aconselho deixar assim mesmo, na raiz. Não tem problema não, tá certo? Essa questão estaria correta se deixasse assim, tá ok? Então valeu, até a próxima resolução. É isso.